Amigos da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, eu sou Leandro Quirino e estou aqui para mais um Ordem e Voz. É o podcast da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira sobre a direção, coordenação e idealização do nosso grão-mestre Sérgio Adriano. Hoje nós vamos falar de um tema que preocupa o país inteiro, que é endêmico, podemos dizer dessa forma, que é a violência contra a mulher. Eu peguei os dados mais recentes de 2023, quando 3.700.000 mulheres foram vítimas de violência dessa natureza. E é a maior parte, creio eu. Vamos conversar com a Heloísa Helena, que é uma irmã nossa aqui da Ordem, que é símbolo de uma campanha da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira contra a violência contra a mulher, para dizer para a gente, Heloísa, essa violência contra a mulher, ela é mais intradomiciliar? Eu acredito que sim. Acontece mais no domicílio, né, do que fora dele, né? Você fala nesse sentido, né? Nesse sentido, da violência contra a mulher. Porque no último fim de semana, nós estamos falando aqui no comecinho do mês de dezembro, um ex-namorado esfaqueou a sua ex enquanto ela dormia. E teve um outro caso que nós falávamos agora há pouco, que é o caso... Teve o caso do rapaz que atropelou também, do senhor que atropelou a mulher e saiu arrastando ela pela rua. Foi em fora, outro estado. Que perdeu até parte das pernas, né? Exatamente. Agora também teve o caso da moça também, que ela relatou de que ela não queria que ele voltasse. Ela já tinha feito várias denúncias com respeito a ele. Ela tinha uma protetiva contra ele e ele insistiu em entrar dentro da casa dela, acabou que dormiu na casa dela e assim que ela pegou no sono, ele esfaqueou ela na barriga. Uma violência injustificável, que não se enquadra como crime passional. Não, né? Não. Porque também crime passional não justifica. De forma alguma. Não justifica. Uma vez que a mulher se opõe a alguma coisa, ela não é obrigada, mesmo que o cara nutre paixões, amores. Eu fiquei até preocupada agora esse final de semana também, depois que eu vi essa reportagem. Sim. Né, devido que também tem um caso na minha família também, né, do caso de filha, que também ela resolveu terminar o relacionamento dela. Aí, devido a eu ter visto mais ainda essa reportagem em seguida, né, fora os outros que já tá tendo aí direto, que todo dia tem um caso. E aí eu já fiquei preocupada dela estar vindo lá para minha casa e de caso ele acontecer, dele fazer alguma coisa com ela. Então a gente fica apreensivo o tempo todo, né? Com respeito a isso. É verdade. Aqui em Minas Gerais foi uma professora que teve 60% do corpo queimado pelo ex-namorado. Foi em São Tomé das Letras. Tudo estranho. O suspeito fugiu e depois ligou para a mãe confessando o crime. É um absurdo, é impensável, porque a mulher é mais forte que o homem, exceto muscularmente. E o homem aproveita exatamente essa fragilidade, que é a falta de força muscular de uma mulher, para agredi-la. Eu acredito também que a mulher é muito sentimental. É igual o meu caso mesmo, eu custei a divorciar. Você tem aquele medo de tipo assim, de ficar sem o seu marido, de como a sociedade vai pensar de você estar divorciando. Vem a questão da igreja também, no caso eu era na época evangélica. Pesou tudo, porque, né, o pessoal da igreja não queria, as pessoas responsáveis da igreja não queria que eu separasse, que não é a aprovação de Deus e tal, mas eu continuava sofrendo tudo aquilo e passando aquele, como se diz, aquele desassossego inteiro, fora a violência que eu tinha, tanto psicológica como a violência mesmo, né, como se diz, a violência direta mesmo, né, que eu senti. Em questão de me enforcar, em questão de me bater, a questão da traição. Então foi N coisas que foi mexendo com o meu psicológico e eu cheguei a um ponto de tipo assim, de falar, será que o problema é eu mesmo? Será que é eu que realmente estou fazendo coisas erradas? Pois é, porque é uma manipulação psicológica tão forte que a mulher coloca em dúvida o seu papel e a sua posição na relação. Caramba, o que eu fiz de errado para estar sendo agredido fisicamente? E eu fui criada assim na casa de pessoas idosas, desde bebê, né? Em várias casas diferentes.
E eu fui criada com pessoas idosas, então eu fui criada para ser uma boa esposa. Aquela esposa que engraxa o sapato do marido. Coloca a comida na mesa. Que faz a comida que ele gosta, que procura estar fazendo sempre uma coisa nova. Então eu fui criada assim, para ser zelosa com sua casa. Né? Então, assim, eu fui criada desse jeito, então eu ficava sem entender o que eu estou fazendo de errado, afinal. Além de eu ser uma religiosa, que eu ia para igrejas e voltava para casa, não era de gandaia, apesar de ser nova. A senhora citou a Bíblia para, vou abrir aspas, justificar a suportação, o suportar dessa violência. Mas o mesmo versículo da Bíblia que fala que para a mulher ser submissa ao marido, fala para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, que no caso amou a ponto de morrer por ela. Isso. O seu marido morreria por você? De jeito nenhum. Então você está desobrigada a cumprir a outra parte do versículo. Só que na época eu era muito imatura, eu não tinha... E fora o medo também de ficar, como se diz, por eu não ter parente, ser sozinha no mundo, de tipo assim, de ficar totalmente sozinha de tudo. E ainda com criança pequena, aí você se sente mais assim... fragilizada. Refém. E fragilizada. Tipo assim, como que eu vou fazer para criar meus filhos? Será que eu vou dar conta? O que as pessoas vão pensar de mim? A gente vem tudo isso na cabeça da gente. E acaba que você sofre aquela violência, fica lá por anos, né? Eu fiquei até pouco tempo, porque eu fiquei só 5 anos. Tem gente que fica... A vida toda. A vida toda. Infelizmente, é triste de falar. E fica calado, não comenta com ninguém. Às vezes até o parente percebe, mas também acaba não falando nada. Só quando chega um extremo, que às vezes um parente ou um vizinho resolve te dar falar assim, não, já bastou, vão denunciar, né? Eu penso assim. Nós temos visto no contraponto, que é raro, a mulher reagir às agressões e até ferir o homem. Teve um caso agora também, o senhor deve ver aí na reportagem também, que a mulher ela se defendeu. Ela conseguiu se defender, senão ela tinha morrido. Ela conseguiu se defender do homem. E aí ela chegou a matar ele mesmo, tá? Tá aí na reportagem, passou hoje. Foi. Eu esqueci o lugar que é. Mas também foi em Minas Gerais. Mas tipo assim, ela conseguiu se defender. Agora, se ela não tivesse conseguido, seria mais um caso. Uma legítima defesa mais que justificável. Porque... foi exatamente a passividade da mulher que talvez tenha dado margem ao crescimento da violência. Porque quando a gente sai para matar ou morrer, a gente tem um certo cuidado. Quando a gente sai só para matar, aí vai, né? O homem precisa colocar barba de molho. As mulheres estão se emancipando também nesse sentido. Eu acho que devido devido mais essa divulgação, né, igual o trabalho de vocês mesmos, de estar ajudando as mulheres a perceber que elas não têm a necessidade de ficar, né, sujeitas a um sofrimento desse, que isso é um sofrimento, né, que vai atingir ela por um bom tempo, igual eu custei a me livrar de tantas, como se diz, de me achar feia, de me achar que eu tava, né, largada, que eu tava de todos os jeitos, tipo assim, você começa a sentir inferior a tudo. E é muito ruim esse sentimento. Conte-nos, em pormenores, como que foi sua história? Assim, como que você se casou? Quanto tempo depois começaram esses abusos? Começou bem assim, eu casei cedo, né? Porque devido a eu não ter pai nem mãe... 17 anos, eu fui mais... abandonada. E assim que eu fiz 18 anos, eu casei dentro da igreja, que eu pertencia. E aí eu escolhi ele, por ele ser um homem mais maduro, 14 anos mais velho do que eu. Na igreja? Isso. Ele também na igreja? Ele era da igreja, ele, né, no caso, ele fazia, né, divulgação, fazia discursos lá na frente, aquele negócio todo. Então, tipo assim, ele era um exemplo dentro da igreja. Estar na igreja não é um certificado de boa índole? Deveria ser, né? Mas infelizmente não era. E aí, depois de 3 meses de casamento, eu comecei a descobrir que ele já estava ficando com uma outra mulher. Quando ele estava noivo de mim, ele já estava ficando com essa mulher, que eu já conhecia da mocidade dele, mais nova. E aí eu descobri, aí eu fui conversar com ele a respeito disso. Aí ele falou não, que não estava ficando não, que era coisa da minha cabeça e tal. Aí depois disso, ele fazia viagens, né, que ele trabalhava para, antigamente, a empresa Telemar. Aí fazia leitura do telefone nessas cidades. E quando ele fazia essas viagens para o interior de Minas e tudo mais, ele encontrava com essa mulher. Como que eu descobri? Devido que ela gravou uma fita, mandou essa fita escondida dentro da mala dele.
De vez Ela quando, quis que você soubesse? Aí de vez em quando aparecia, nessa fita ela revelava que tinha um relacionamento ainda, continuava tendo um relacionamento, que eles tiveram desde a infância e que continuava tendo, e mandava peça íntima dentro da bolsa dele, porque eu tirava as coisas tudo para poder lavar a roupa dele, para ele, porque barreava muito, ia pro interior e tal, então eu tinha que tirar as roupas todas para poder lavar e para ele poder ir no outro dia de novo ou 2 dias depois. E aí o que acontece? Aí eu fui conversar com ele sobre isso, ele aí começou a ficar violento, começou a me bater, aí começou as discussões, aí foi só complicando. Aí eu conversei com o pessoal da igreja, o responsável, né, pastor da igreja, expliquei para ele o que estava acontecendo e tal, aí teve uma reunião junto conosco, e aí ele falou que não, que era coisa da minha cabeça, por eu ser novinha demais, ter 18 anos, que eu estava imaginando as coisas, que é coisa da minha cabeça, que eu não tinha madureza o suficiente, papapá. E foi falando lá, inventando, e ele conseguiu ludibriar todos os anciãos da igreja. Aí os anciãos começaram, falei, então já que o problema sou eu, então vem fazer um estudo bíblico familiar conosco. Porque no estudo bíblico vai mostrar, vai te ensinar como você deve tratar seu marido, como você deve tratar sua esposa. Aí eu pedi ajuda para eles. Só que aí começou a fazer o estudo e o estudo já não dava certo. Ele queria que o estudo fosse direcionado só para minha pessoa, só para me ensinar como tratar o marido, coisa que eu tratava muito bem. Então, assim, a pessoa é totalmente manipuladora mesmo, entendeu? Manipuladora. Ele manipulava todo mundo. E aí os parentes dele eram contra mim também. Assim, surgiu muito... A história é longa. Você já tinha filhos com ele nesse momento? Não, na hora que eu descobri, não, ainda não tinha. Depois teve uma filha? Eu tive um filho, que é o mais velho, de 31 anos hoje. Hoje 31 anos. Aí eu tive esse filho, na hora que eu estava grávida dele, eu fui morar em Itaúna na época. E lá em Itaúna ele já passou a ir para Belém do Pará. Aí já fazia esse serviço em Belém do Pará, que a empresa dele pegou esse serviço lá. E aí eu comecei a descobrir também que ele estava ficando com uma outra menina lá em Belém do Pará, né? Devido às fotos, que ele chegava com elas, tinha várias evidências. Aí lá também eu conversei com o pessoal da igreja também, porque a partir do momento que mudou para Itaúna, aí já era outro pessoal da igreja. Da mesma igreja, mas... Outra congregação. Isso. E aí fomos conversar a mesma coisa, e continuou aquele mesmo assunto de sempre. Que é eu que não tinha madureza, que eu era... miolo de pote, essas coisas assim. E aí começou de novo as brigas do mesmo jeito, eu apanhei várias vezes, fui judiada, humilhada, os irmãos dele me humilharam muito, porque eu morava na casa deles na época. E aí meu filho nasceu em Itaúna. Aí quando meu filho nasceu em Itaúna, aí logo bem depois assim, eu já descobri que eu estava grávida de novo, da minha segunda filha. E aí eu fui embora com ela para lá, para Belém do Pará, morar junto com ele. Decidi ir morar lá porque ali já estava insuportável. Sim. E lá, de repente, quem sabe as coisas iam resolver. Quando cheguei lá, eu tive mais evidência ainda de que realmente ele estava ficando com essa pessoa. E aí, minha filha nasceu lá em Belém do Pará, para resumir, né, a história. A minha filha nasceu lá em Belém do Pará e assim que ela nasceu, eu estava ainda no hospital ainda, ele foi lá e registrou ela com o nome da amante dele, que ele estava ficando lá. Da amante? Isso, o nome da minha filha é o nome, que ela chama Gisele Luiza. Eu queria Luiza Helena. Ele foi lá e registrou Gisele Luiza, que Gisele era o nome da amante dele, que ele estava ficando com ela. E isso pra você foi... Isso pra mim foi destruidor, foi muito complicado. Eu me senti um nada e falei com ele que eu queria o divórcio, que eu queria voltar para Belo Horizonte. E ele falou assim, mas você não tem nenhum lugar lá para ficar, você não tem lugar para... Como você vai fazer com 2 crianças pequenas? Eu falei, sim, Deus vai me ajudar. Ou seja, ele sabia que você era dependente. Isso. Ele aproveitava financeira disso. Dele. Era refém financeira dele. Além de não ter família para me proteger. Porque isso não é dependência financeira, isso é refém financeiro. Além de não ter uma família para te proteger, que normalmente quando você tem um irmão ou uma irmã, alguém te protege ou alguém fala alguma coisa, e eu não tinha. E ele aproveitou disso tudo para poder, tipo assim, me dominar mesmo. Só que aí eu decidi, não, falei, eu quero ir embora. Aí esperei minha filha fazer 6 meses, mesmo com o sofrimento todo lá também, lá fui muito humilhada de todas as formas. Aí eu decidi vir embora e entrei com o divórcio. Primeiro era desquite, né? Não é igual hoje. Era primeiro desquite, depois com divórcio. Isso era anos 90, 2000 já? Isso foi em 96, 97.
Aí entrei com divórcio e aí divorciei dele, só que aí ele ainda ficou me perseguindo ainda de 97 até 2003. Polícia ia lá na minha casa, conselho tutelar, ele falava que eu deixava os meninos sozinhos, que eu estava na gandaia, e eu tinha que provar para o conselho tutelar que eu estava trabalhando, mostrando minha carteira de trabalho. E, então, assim, era uma luta contínua. Eu não tinha paz para criar os meus filhos. E 2 crianças pequenas. E aí, pagando aluguel, aquela dificuldade, eu tive que trabalhar em 2, 3 serviços. E, assim, a história é muito complicada. Essa é uma realidade de milhares, talvez milhões de pessoas no Brasil, de mulheres no Brasil. Com certeza. Talvez até pior do que o meu, entendeu? Talvez até pior. Se a gente for fazer fazer um apanhado aí, for fazer uma investigação, já teve casos piores do que o meu, e deve ter mulheres ainda aí passando muita dificuldade com certo tipo de homem. Entendeu? E isso não acontece apenas na classe B, C e D? Não. Acontece em todas as classes sociais? Todas as classes. Todas as classes. Porque pessoas manipuladoras estão em todos os lugares. A gente vê casos aí até mesmo de artista, a gente vê casos de pessoas de poder aquisitivo. Eu lido muito em casa de pessoas de poder aquisitivo. A gente percebe que as coisas não estão bem. A gente percebe que há algo diferente. Entendeu? Ainda mais para quem já passou. Aí você percebe mais ainda. Pois é. Eu acreditava que uma arma na mão é o maior símbolo de igualdade entre as pessoas. Porque o gordo, o magro, o rico, o pobre, com arma não são todos iguais. Uhum. Mas eu acabei descobrindo, através de uma pessoa que lida com mulheres na Polícia Civil, de que as delegadas e as policiais também são agredidas. E eu me espantei e disse, elas não têm porte de arma? Mas talvez por isso, por ser orientada de como fazer o bom uso da arma, não o faz. Mas eu acho muita ousadia. É muito coragem, né? Eu acho muita ousadia, porque você encurrala um gato no canto da parede, uma hora ele vai explodir. É verdade. Não é? Como resolver isso? Como você enxerga o avanço da nossa legislação, das delegacias de defesa? A nossa legislação, as nossas leis, elas tinham que ser mais rígidas com respeito a isso. Elas existem, né? Existe. Algumas existem. Mas só que na prática? Na prática ela não funciona. É igual, por exemplo, o cara lá que ele fez um negócio com a mulher lá, eu não sei qual dos casos aí, ele já tinha sido solto 3 vezes. Então, assim, a pessoa 3 vezes ela foi solta, ela está presa e ela foi solta, foi lá e matou a pessoa. A mulher tem ali um papel dizendo, você não pode ficar perto de mim. Isso. E ele vai falar, tá, e esse papel? Cadê o polícia na porta para não deixar eu entrar? Um papel ele ignora. Isso mesmo. Isso só vai agravar a pena dele no crime. Mas evitar que ele faça o crime não evita. E se pegar ele também, que tem muitos aí que até hoje não foi pego. Fica como impune. Se diz, impune. Entendeu? Esses dias mesmo aí agora, acho que o cara chegou no aeroporto aí, eu também não. Eu peguei por alto também, ele chegou no aeroporto, aí estava constando que ele estava devendo, acho que era Portugal que ele estava, que ele tinha cometido um assassinato aqui no Brasil, entendeu? E já pegaram ele de uma vez, mas já estava foragido há muito tempo lá fora. E isso é outros casos também acontece. Então a nossa lei mesmo brasileira, ela tinha que ser mais rígida com respeito, né, à pedofilia, a questão da agressão às mulheres, né? Porque a agressão chega à morte, infelizmente. Hoje ele dá um tapinha, amanhã ele dá um tapão e assim vai. Eu só não fui morta porque Deus me protegeu. Porque a vez que me apertou o meu pescoço com o pé, eu tenho certeza que eu ia morrer. Até porque eu era muito, né, não tinha a experiência que eu tenho hoje, não tinha o preparo que eu tenho hoje, né, porque hoje eu trabalho na área da segurança privada, então hoje eu tenho um preparo melhor, hoje eu procuro estar fazendo uma arte marcial, buscando... Defesa pessoal. Isso, para estar me protegendo mais, para eu não precisar mesmo de ter que usar um armamento. Entendeu? Então, assim, a mulher ela tem que ter o seu jeito. Eu acho que deveria, talvez, ter porque não é todas as mulheres também que dá conta de pagar, entendeu? De repente, tivesse um meio de ter uma academia para as mulheres, pelo menos ter o básico, entendeu? Pelo menos o básico da defesa pessoal, entendeu? Nós acabamos de ter uma baita de uma ideia aqui, passar para o grão-mestre.
A gente está pleiteando uma sede com espaço amplo para termos lá defesa pessoal Top demais. dedicada a mulheres. Eu acho que é um programa social. É ótimo. Porque não é só em casa. Na rua, a mulher é mais alvo de assaltantes, Também. de roubar uma correntinha, de roubar um relógio, uma bolsa. A bolsa, é isso mesmo. Não é? Normalmente, às vezes, as meninas que estão vindo da faculdade, elas correm muito esse risco. Igual eu tenho uma filha que está na faculdade, é de 21 mesmo. Eu fico preocupada que ela sai de noite lá da faculdade, lá no Buritis, eu já fico preocupada. Porque se for para ela se defender fisicamente, ela não tem estrutura. Não tem, eu já falei com ela. Você vai ter que fazer uma defesa pessoal, porque não pode ficar assim. Você tem que saber, pelo menos, se desvencilhar do ataque, entendeu? Exato. Você não precisa fazer algo com ele, mas só de você conseguir, né, dar uma saída, ganhar tempo, um recuo para correr, entendeu? É o ideal. Eu falo isso muito com ela. Ela falou, mãe, nós vamos estudar sobre isso. Falei, nós não estamos aqui dizendo para pessoas reagirem a assalto. Não, de jeito nenhum. Nós estamos dizendo aqui para pessoas fugirem de uma cena potencialmente perigosa. Que dê tempo dela. Nesse momento você consegue. Principalmente abusadores sexuais. Eu já ensino para ela já ter a maldade de ver a pessoa tá vindo, ela atravessou de novo, ele atravessou porque ele tá com má intenção. Eu já vou dando essas dicas tudo para ela. Tá vindo andando, você também tá andando. Aí você atravessou para o outro lado, para outra rua, ou para o outro passeio, e a pessoa também atravessou junto, você atravessa pro lado de novo, para ver qual que é a dele, que aí você vai descobrir se realmente ele tá com má intenção com você ou não. Então vocês já tem que dar essas dicas para as filhas e tudo mais, para estar se protegendo, entendeu? Com respeito ao relacionamento, a minha filha mesmo, eu converso muito sobre isso com ela, cuidado, entendeu? Já que você terminou o relacionamento, fica de olho, não fala para onde que você está indo, entendeu? Porque você não sabe qual que é a intenção. Exatamente. Entendeu? Eu li uma vez que as pessoas terminam os relacionamentos pelos mesmos fatos que ignorou no início. Às vezes um sinalzinho no começo, você fala, cara, assim, no começo já está indo para esse lado, é melhor não ir longe com isso. Porque quando a gente toma um ônibus errado, a gente tem que descer no ponto mais próximo que tiver, porque senão... Se você vai ficar mais errado ainda. Porque você vai ficar muito mais longe para voltar para onde estava. Se você pega o trem errado, desça na próxima estação e volte para onde voltou. Aí ontem minha filha mesmo estava falando comigo, mãe, é engraçado, né? Você não se relaciona com ninguém e tal, é uma dificuldade para você relacionar, mas eu acho que você faz isso devido pelo que você passou. Tipo assim, já vem aquele tiquezinho assim, já te dá um alerta. Vamos entrar nesse lado aí, desses resultados psicológicos de longo prazo. Tem uma ferida aberta ainda? Tem. Ela é tipo assim, vamos dizer que ela tampou, mas que de vez em quando você esbarra nela, né? Você tá com machucado assim, aí você tá lá, já, tipo assim, você sabe que você machucou, mas de vez em quando você bate ali na quina e você lembra, nossa, isso aqui... Ou seja, o mal que foi lhe feito, não foi lhe feito naquela época, foi lhe feito a vida inteira. A vida inteira. Isso refletiu na minha criação com meus filhos, até com ela mesmo, por ela ter o nome do amante. Chegou um ponto de eu ter ódio da minha filha. Entendeu? De eu não conseguir olhar para a cara dela, para o rosto dela. Então, assim, o que ele fez foi além do que a violência física. Ele mexeu no meu psicológico. E o meu psicológico é assim, né? Hoje eu tô com 54 anos, vou fazer 54 agora, dia 21. Mas assim, eu já fiquei mais, como se diz, mais mexida antes do que hoje. Hoje ainda dá pra amenizar um pouco. Você tentou trabalhar isso com um profissional da psicologia? Ainda não? Já tentei, umas 2 vezes. Mas mexer em feridas é sempre complicado, né? É complicado, porque dói muito. Aí você vai relembrar de coisas que você não quer relembrar mais. Você quer que fique lá morto no passado. Mas não está morto, pelo que você me disse. Pelo jeito não está, porque mexe muito. E isso refletiu na criação com meus filhos, eu fui mais rígida na minha criação com elas, principalmente elas, eu fui mais rígida. Você tem quantas filhas? Eu tenho 2 moças e 1 rapaz. Uma das moças não é do primeiro casamento, então? A caçula já é do 2º relacionamento. Ah, sim. Que também não deu certo, eu preferi já largar de uma vez. Não, você já viu os sinais, como conversávamos há pouco. Isso, já vi os sinais, já preferi encerrar, entendeu? Já vi que ia para um caminho também que não ia dar certo. Então eu preferi não insistir. E depois disso eu falei assim, acabou, eu não vou insistir mais, porque eu tô vendo que eu
que eu não devo ter muito dom para essas coisas, não. Eu acho que você está na defensiva por justa causa. Cachorro que cobra morte tem medo até de linguiça. Mais ou menos assim. Não é? Então, todo homem, você vai primeiro avaliar para ver se ele não é um agressor. É isso. Ou seja, sempre na defensiva. Eu fico sempre observando sinaizinhos. Um sinalzinho que eu vejo assim que tem a tendência, eu já... muito obrigado, vai com Deus. Foi um prazer. Mas de repente você pode desperdiçar uma oportunidade na vida. E às vezes você pode fazer uma leitura equivocada. É melhor não arriscar. Pois é disso que eu digo. É dessa cicatriz que vai interferir em todas as suas decisões a partir daquele momento da agressão até o último dia da sua vida. Aí depois que eu participei aqui do vídeo e tudo mais, eu fui pensar realmente que eu devo insistir numa conversa com um psicólogo, entendeu? De repente agora eu vou conseguir administrar melhor isso, entendeu? Porque eu já tentei várias vezes. Você já está madura. Eu já tentei várias vezes e aí na hora que eu começo, aí eu não consigo prolongar mais, não consigo seguir. Eu acredito que agora, pela madureza a mais que eu tenho, pela experiência, né, e tudo mais, eu acho que eu consigo agora conversar isso abertamente. Até porque eu participar de um vídeo, para mim, está sendo uma coisa... eu acredito que uma conversa como essa tem um quê de terapêutico. Também. Também. Né? Porque você já consegue falar do tema de uma perspectiva positiva, porque o que você está fazendo aqui é muito positivo. Para você, para outras mulheres que te assistem. Eu preocupo muito em questão das outras também. Eu falo que não é bom sentir tudo que eu senti, né? Então, assim, eu também não quero que elas também sintam. Eu não quero que elas fiquem aí eternamente sofrendo na mão de um homem e chegar até o ponto de morrer por isso, né? A mulher é para ser tratada com carinho, né? Eu não falo só a mulher, o homem também tem que ser tratado. Deus criou, na minha opinião, Deus criou tanto recíproco. o homem. Tem que ser a coisa recíproca. Deus criou, foi para isso. É um amando o outro, é um respeitando o outro, é um sendo companheiro do outro. Mas já que a gente não está conseguindo isso, infelizmente, então, entendeu? A mulher vai seguir seu caminho, o homem segue o dele. Deixa cada um no seu passo. Pois é. Mas que sorte tem esses agressores de não encontrar uma mulher preparada fisicamente para reagir. Não estou dizendo com arma, a ponto de matar com uma foto. Mas dá-lhe um bom safanão que deveria ter sido dado pela mãe lá na infância. Mas eu acho que nem essa questão. Eu te falo que... Eu acho que isso é sujeito que não apanhou da mãe. Não, mas eu acho assim... Eu acho que não leva uma surra da mãe na infância, conserta um homem. Não, mas na minha opinião, eu penso assim, muitas mulheres não reagem, não é porque elas não são fortes, não é porque talvez elas não tenham preparo, mas é porque mexe com o psicológico da mulher, e isso mexe... Congela a mulher, né? Isso. Paralisa a mulher. Isso, esse é o ponto. É tão absurdo que paralisa. Que ela se sente paralisada. Entendeu? Na minha opinião, pelo que eu também acredito. É igual numa cena de assalto, eu falo, não acredito que o cara tá com a arma virada para mim. Um dia depois que você fala, caramba, não é que era verdade? Mas daí já foi, já foram os anéis. Né? Então eu acho que para a mulher mesmo é mais complicado, né? Porque o homem ele é mais, como se diz, fortão e tal, brutão. A mulher, né, ela já é mais sensível. Então você aumentou uma voz com a mulher, você pode ver, dependendo da mulher, ela já fica toda sem rumo. Você só aumentou um pouco a voz. Você pode reparar que ela... altera, né, a estabilidade emocional da mulher. Isso, mexe com o emocional dela, na minha opinião, né? Pelo que eu já passei também, né? Como resolver essa endemia? Porque 3,7 milhões de casos em um ano no Brasil, isso é 1/3 da população de Portugal. É muita coisa. Como conscientizar as pessoas? É o que vocês já fazem, entendeu? Igual eu participei da passeata até na Praça Raul Soares, né? Eu participei, para mim foi um orgulho, entendeu? Minhas filhas também sentiram super orgulhosas de mim. Ela falou, nossa mãe, você teve coragem, então você tá mudando, entendeu? Elas falaram assim pra mim, porque elas também já são adultas, uma tem 29 e a outra tem 21. Então elas já compreendem mais pelo que eu passei. Antigamente elas não entendiam tanto. Hoje elas entendem mais. E também, né, por elas, igual a minha caçula passou por um relacionamento aí também que não estava bom. O cara controlava muito ela. Ela terminou o relacionamento com ele também, de 5 anos. A mais velha, né, no caso a do meio, também terminou agora.
exatamente porque ela está vendo que, assim, minha mãe passou o que passou, a gente não vai chegar ao ponto de passar o mesmo que ela passou. Sim. Eu já sirvo de exemplos para ela nesse sentido. Tem uma linha pedagógica que diz que para não dar uma espada para o filho brincar, um revolvinho, uma arma, mas a figura do menino é de um futuro homem que vai precisar proteger o seu lar. Eu digo isso porque quando eu tinha 10, 12 anos de idade, um vizinho de propriedade rural foi agredir a esposa. Um dos filhos do casal, que tinha a mesma idade que eu, pegou uma espingarda e colocou o pai para fora. Olha a hombridade desse menino. Uhum. Hoje você tem quem te defenda. A menos que você tenha educado seu filho na linha inversa a isso. Mas um filho tem que proteger sua mãe. Hoje meu filho já está casado, morando com a esposa dele. Mas ainda assim, se você gritar cá, ele tem que vir. Se eu precisar, com certeza ele vai me defender. Mas eu mesmo, como se diz, eu já me defendo. Eu sei. Já me defendo bem. Tem porte de arma, não? Não, tem não. Você trabalha com segurança. Já poderia ter. Mas enfim, mas eu acho que nós temos que preparar nossos filhos para proteger suas mães, suas irmãs. Isso. Nesse aspecto da coisa física. Porque a mulher é mais inteligente que o homem, ela é mais sensível que o homem, ela é mais habilidosa que o homem. A única vantagem, e não é para todos os homens, é a questão do músculo. A gente só tem um pouquinho mais de músculo, mas se bem que a mulher está na academia. Eu acho que é um trabalho mais de formiguinha mesmo. É um trabalho aos poucos, por quê? Porque as mulheres... mas Deus coloca com a colher, o diabo tira com a pá. Porque as mulheres foram criadas mais para ficar mais submissas mesmo ao homem. Entendeu? Então, assim, é um trabalho difícil de ser feito, mas pode ser feito. Imputar na educação do filho a cultura de proteção, não de agressão. Porque você dizia aí que a mulher está aprendendo a se defender, só que nós, culturalmente, somos pendulares. A gente sai de um extremo e vai para o outro extremo. A mulher acaba perdendo a feminilidade, a doçura, a sensibilidade e ficando a mulher masculinizada. Exatamente, porque ela não tem essa proteção. Ela precisa se masculinizar para se defender. É quase isso. É praticamente a ponto de se tornar menos interessante da perspectiva física. Até como um instrumento de defesa para homens não ficar... Porque a mulher esteticamente mais rica, ela é mais assediada, dela já não quer esse padrão todo de beleza, para não ser incomodada. Ou se tornasse de fato uma mulher extremamente masculinizada e perder essa feminilidade, essa doçura, essa coisa que é tão bonito na mulher. É tão lindo. Eu vi até um padre falando, ou foi um papa falando, que a mulher é tão especial que o homem está querendo virar mulher. É de inveja. De inveja. Eu acho que também é a inveja que faz um homem agredir uma mulher. Porque também vem, igual eu falo, né? Questão de relacionamento de casal. Por isso que eu falo, questão, tipo assim, do homem trabalha fora, a mulher trabalha fora, aí vem a competição, quem que ganha mais, ou quem que paga as contas, quem que deixa de pagar. É uma fragilidade principalmente do homem nesse quesito aí. Aí o meu dinheiro não é meu, é só meu. Eu fico observando essas coisas tudo, eu falo, gente... Uma infantilidade. Uma infantilidade. Pois é. Eu adoraria que minha mulher ganhasse mais que eu. Eu fico em casa, faço almoço, cuido das crianças, levo na escola, não tem problema. Eu já preferi ficar em casa, cuidando da casa, não trabalhar fora. Eu não sou tão bobo, tá vendo? Eu sou homem, mas não sou tão bobo. Eu peguei um pouquinho, dei um pouquinho de negligência. Eu já preferia ficar dentro de casa. Igual eu falo, quando eu casei mesmo, eu não trabalhava fora. Eu só fui trabalhar fora depois que eu divorciei. Eu ficava só cuidando da casa. Porque essa é uma maneira do homem tornar a mulher refém. E pra mim era melhor, no sentido de que eu gostava de cuidar da casa. Sempre gostei de deixar minhas coisas arrumadas e tudo mais. Se eu tivesse que escolher hoje, por exemplo, se eu tivesse casada, eu escolheria ficar em casa. Porque a mulher, ela sofre muito para sair para trabalhar. Não só no sentido de que ela vai voltar e vai ter mais serviço dobrado para ela fazer. Quando ela tem um companheiro que faz junto, beleza. Mas e quando não tem? Ela trabalha dobrado. Mas é na questão do assédio que ela sofre lá fora. Que ela sofre dentro de um ônibus, que ela sofre no trabalho. Entendeu? Porque ela sofre isso. As mulheres sofrem. E até na mesma questão aí de... Não precisa ser, como se diz, só eu, por exemplo, como vigilante. Porque eu já sofri sobre isso. E outras mulheres também, que seja da polícia. Eu já observei que sofrem isso.
Acontece isso muito com elas. Então, assim, então em geral, não precisa ser da polícia ou da segurança privada. Em geral, a mulher, ela saiu de casa, ela já está sofrendo assédio. Dentro de um ônibus, o homem passa e esbarra nela, esfrega nela, encosta nela, fala de todo jeito, ou então fala alguma coisa no ouvido dela. Tanto quando eu saio com minhas filhas, ou com uma ou com as duas, eu já ando de cara fechada. E aí vem o homem de lá, se ele falar alguma coisa, já vai dar B.O. Você lembra que eu falei agora há pouco sobre os artifícios de defesa que as pessoas acabam adotando? Eu defendo elas na hora, porque eu não aceito. Não, eles não sabem só olhar, não, tem que falar alguma coisa, quer encostar, aí já fica diferente pra mim. Um dia desse eu tava com outra pessoa no carro e a gente passou por uma mulher que era muito bonita de fato. Ele falou assim, eu jurava que você ia mexer com ela. Eu falei, cara, eu mexeria se a taxa de sucesso fosse grande, mas eu nunca vi alguém mexer com a mulher na rua e ela fala assim, ai, que legal, vou sair contigo. É zero. Então pra quê? Só pra constranger? Então é complicado, sabe? Mas assim, a questão da violência mesmo contra a mulher, né, que é o nosso principal assunto aqui, na minha visão, a gente tem que continuar fazendo esse trabalho bonito, né, que a Alcim faz. Né, que vocês fazem. Não, vocês não. Você é uma irmã aqui da Ordem. Isso aqui eu peguei para colar, porque aqui não cola, não sai da escola. Mas isso aqui é o título conferido a ela de irmã, uma das irmãs, uma das nossas membros aqui na Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. Heloísa Helena Passos. Heloísa sem H. Sem H. Sem H. Ela é uma irmã valorosa aqui na Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. Fala um pouquinho, que para nós é uma honra, né, fazer parte desse... Com certeza. Eu fui lá condecorada, né, com a medalha. Para mim, eu acho que o seu Sérgio viu como eu fiquei nervosa. Eu chorei muito. Mas é porque é muita emoção junto. Embaixadora da Ordem da Inconfidência Mineira, esse título aqui. Eu fiquei muito emocionada porque... você receber essa honra, entendeu? Receber essa medalha, para mim, é um sinal de que eu não parei no tempo, que eu não deixei a pessoa que estava junto comigo na época me destruir totalmente. A ideia dele era me destruir. E eu não deixei chegar a esse ponto. Entendeu? Então, receber essa medalha para mim, nossa, pra mim teve coisa melhor do mundo. Cheguei lá em casa, mostrei para minhas filhas, tirei foto, tem as fotos, e elas falaram assim, não, mãe, parabéns pra você aí. É um orgulho. Porque, veja bem, um dos propósitos maiores, talvez o grande filé da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, é essa questão da doação. E a gente não doa só utensílios domésticos, alimentos, a gente doa histórias que inspiram, que encorajam, e eu acho que a sua história agrega muito valor a essa causa nossa. Eu falo que a gente doa no ouvir, a gente doa no abraço, entendeu? A gente doa de várias formas. E você doando essa história é algo que nós não poderíamos comprar, para, sei lá de que forma, repassar às outras pessoas, e você faz tão graciosamente aqui, que para nós é um motivo de muito orgulho recebê-la aqui nos nossos estúdios para contar mais uma vez, não é a primeira vez que ela conta essa história. Em cada encontro que a gente tem, ela vai, é sempre um momento muito emocionante, porque a Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira também feito de damas amazonas mineiras, podemos chamar assim, grão-mestre? Cavaleiros e amazonas mineiras, que tanto enriquecem nossa sociedade, porque os produtos de mídia estão muito inclinados a noticiar o mau exemplo do que fez o ladrão, do que fez o traficante, de quem fez o imprudente. E quando a gente abre espaço para contar histórias bonitas, contribuir com as pessoas, eu acho que isso é de grande valia. Com certeza. Né? E para mim é uma honra demais. Eu falo que foi um passo enorme que eu dei de conseguir falar isso. Naquele dia do primeiro vídeo que eu fiz com vocês, eu já percebi que eu, como se diz, eu já estava me curando, entendeu? Não totalmente, já me curando, de eu conseguir abrir o meu coração, entendeu? E falar o que realmente aconteceu. Em 96 você se divorciou? 96 para 97, entrei com disquite. Há quanto tempo você consegue falar abertamente disso? Bem, na verdade, foi que eu consegui mesmo, tem mais ou menos uns 2 anos para cá. Uns 2 anos para cá? Uns 2 anos, Que aí eu marquei, assim, teve uns anos anteriores a esse que eu tentei ir no psicólogo. Mas aí, nesses últimos psicólogos que eu fui, eu já consegui, tipo assim, consegui abrir um pouco mais. Então, cada um que eu vou,
E é tipo assim, que eu não vou sempre no mesmo, porque também tem essa adaptação minha também. Alguma coisa que eu não me adaptar lá, eu saio fora. Eu tenho que me adaptar. É complicado mexer em feridas. E assim, a pessoa, ela tem que, tipo assim, ela tem que, como que eu posso fazer? Ela tem que fazer eu me sentir bem em abrir o meu coração. Se ela não faz isso comigo... Cria uma barreira. Eu crio uma barreira. Cria uma barreira. Aí eu prefiro sair fora. Então agora, dessa vez, depois do vídeo, eu percebi que realmente eu tinha que marcar mesmo um psicólogo de novo e tá fazendo isso frequentemente. Sim, porque quanto mais a gente fala sobre algo, menos a gente sente a dor. Isso. E você deixar de sentir a dor não mata a importância do que aconteceu, embora tenha sido uma importância negativa. Isso. Eu até entendo que algumas pessoas não querem se livrar da dor porque aquilo é o que conecta ela com a história. Mas você pode se livrar da dor e seguir uma vida. Algumas vezes eu pensei que eu sentindo mais essa dor, ela ia me proteger mais. De eu não cometer de novo os mesmos erros. Entendeu? As mesmas escolhas. Entendeu? Então, muitas vezes eu pensei assim, dessa forma. Não querer se livrar da dor mesmo para ficar na defensiva. Isso. Não sei. Eu pensei assim, mas aí depois... Eu respeito, mas não concordo, mas cada um... Mas aí depois veio as conversas, né, com o psicólogo, durante esses 2 anos atrás, que aí eu vim percebendo que realmente não é bom eu ficar guardando essa dor. Porque uma coisa é você contar uma história sentindo a dor, daí você fica na posição de vítima. Quando você conta a história já liberto da dor, você é uma testemunha. Isso. Você é um agente libertador. Verdade. Eu imagino dessa forma. Não estou dizendo que eu estou com a razão, mas eu penso dessa forma. Eu acho que você se curando da dor, você vai ter mais abertura para falar sobre isso e conscientizar outras mulheres, alcançar mais pessoas. Isso. Eu acho que, na verdade, nós temos que conscientizar os homens. Porque a mulher precisa dessa conscientização para se defender. Para ela se defender, algum homem vai ter que estar agredindo já. Ou seja, a gente tem que trabalhar mais essa questão nos homens. Os homens, na minha opinião, ele já tem aquele jeito dele de tratar aquela mulher e pronto, e a mulher aceitou e fica daquele jeito. Não, mas veja bem, ninguém casa no dia que conhece uma pessoa. Ele vai ter um namoro, vai ter uma paquera. Eu não acho que o homem então é estelionato. Mudar. Eu não acho que o homem vai mudar. Eu acho que é um estelionato um cara ser carinhoso no namoro e agressivo no casamento. Pois é. É um estelionato. Mas, na minha opinião, para o homem mudar... Eu preciso atribuir um pouco de culpa à mulher também agora. Eu sou homem. Uma mulher, um homem, quando vai se casar com a mulher, ele quer que ela fique daquele jeitinho pro resto da vida. Doce. O resto da vida. A mulher casa com um homem e fala assim, eu vou transformar esse cara. Ou seja, ela tá casando com um cara que ela ainda vai construir na cabeça dela. Toda mulher quer mudar o homem. Ela não quer casar com aquele homem que ela escolheu. Fala, não, vou transformar esse cara. Ele é um pinguço. Não, ele vai parar de beber. Ele é um pilantra. Não, ele vai ficar bem. Eu vou ajeitar esse homem. Vou dizer uma coisa para você. A tendência é para o outro lado. Nunca é melhorar. A menos seja um tratamento de choque. Porque conversávamos com um pastor aqui outro dia. É mais fácil você tornar um leão herbívoro do que você transformar um homem. Eu penso assim, se a pessoa ela tiver dentro de si a vontade de mudar, ela vai mudar. Vai depender dela. Agora, se ela não quiser mudar, realmente ela não vai mudar. Talvez você pode falar, pode, né, como se diz, explicar, mostrar que é o melhor caminho, tal caminho, mas ela quer seguir aquele outro caminho, não adianta. Então, acho que depende da pessoa. Igual a questão de fumar. Pessoa que fuma. Não adianta você ficar falando todo dia, fulano, para de fumar, fulano, para de fumar. Não adianta. O dia, ele só vai parar de fumar o dia que ele quiser parar. O coração dele deu um piripaque. Também. Tratamento de choque. Também. O dia que ele decidir falar assim, eu não vou fumar mais, que esse negócio também de ficar parando de fumar aos pouquinhos é bobagem. Não existe. Ou para ou não para. Ou para ou não para. Eu tenho isso comigo. Ou é o tem que ser assim. Mas assim, então na questão do homem e na questão da mulher também, eu acho que como mulher, eu falo que a mulher ela tem que
ela tem que compreender, sim, o homem, que seja seu marido, que seja seu namorado, ela tem que compreender, ela tem que trabalhar para viver bem com seu marido. Mas é recíproco também. A compreensão tem que ser de lá para cá e daqui para lá. Recíproca. Mas a mulher, às vezes, muitas vezes, que eu vejo, né, que eu já vi, muitas vezes a mulher também, ela tem um certo jeito difícil de lidar, né? Não vou passar o pano, né, entendeu? Porque tem mulher que é difícil mesmo, tem um gênio difícil. Então, assim, ela tem que também trabalhar isso nela, para ela poder ter um relacionamento, beleza. Uma coisa que ela não pode aceitar é a violência. Mas a questão de ter um relacionamento bem com o seu marido, ou com o seu namorado, ou com o seu ficante, não sei, que ela tem que trabalhar também isso nela também. Porque tem muita mulher que é complicado. Complicado. Eu não vou ficar falando que as mulheres todas são boazinhas, porque não são. Seres humanos, o fator humano. O fator humano, O fator humano é complicado, e quando a gente está namorando, a gente bate lá na porta da casa da mulher, ela já sai perfumada, você já chega perfumado, vocês vão para os melhores lugares. No casamento, é acordar com remela no olho, pagar as contas juntos, pra cima. E aqueles momentos que eram comuns no namoro vai tornar os pontos fora da curva no casamento, que é aquele passeio, aquela coisa toda. E já levam ali todo o estresse do dia a dia para ver se elimina ali naquele momento especial, que acaba, enfim. É necessário muita sabedoria para tocar uma relação. Eu penso também na questão de várias... Eu penso em várias coisas assim, sim, né? Sim. Mas eu falo assim na questão... O homem também, ele cuidar de uma casa... Hoje, nos dias de hoje. Antigamente o homem ele conseguia cuidar da família toda. A mulher nem precisava trabalhar, antigamente. Hoje não. Hoje tem que os dois trabalhar devido às condições financeiras que nós vivemos no nosso país. Então, assim... Então, por isso, devido a isso, o homem chega às vezes estressado. A mulher também às vezes chega estressada. Então, assim, um tem que saber ceder. Essa é a palavra, é ceder. Um, às vezes, tem que ceder para que depois chegue, conversa e nunca deixar de ter o diálogo entre os dois, na minha opinião. Sempre tem que existir o diálogo, entendeu? Ou bem, eu não gostei e tal, você fez assim, o que você acha? Você falou isso, não deu certo. Ou você pagou isso, que você não acha melhor que ter pagado tal coisa? Então, tem que ter o diálogo entre os dois. E assim, se o homem chegou nervoso, a mulher já chega, aqui, essa conta aqui já venceu, você não pagou isso, você não fez isso. Eu aprendi algo com um amigo meu que vai valer pra minha vida. Eu falei, Leandro, o dia que você chega em casa, a mulher estiver brava, você fica mansinho. Isso. O dia que ela estiver mansinho, daí você fica bravo. Mas é um de cada vez. Isso. Os dois no mesmo dia vai dar uma confusão, vai acabar com tudo. Mas é igual o seu Sérgio falou mesmo, vem também questão da criação, né? Vem questão da criação, igual eu não tive criação. Mas uma coisa eu aprendi que a vida me ensinou. E eu passei para os meus filhos. Tanto que o meu filho mais velho, hoje ele é casado, ele vive bem com a esposa dele e ela tem um gênio difícil, ele já é mais tranquilo. Mas eu já observei Só tem espaço para um bravo na casa. Mas eu já observei que ele fica na dele. Quando ela tá nervosa e tudo mais, ele fica na dele. E ele aprendeu isso dentro de casa. Eu falei, suas irmãs, eu não aceito você levantar a mão para elas nunca, nunca. O dia que eu souber que você não estava trabalhando e você levantou a mão para elas, nós vamos ter um BO sério, né, entre nós dois. E essa questão da mulher trabalhar fora, quando chegar em casa, um homem não vai deixar sua masculinidade se for lavar uma vasilha. De jeito nenhum. Estender uma roupa no varal. Isso. Até porque se essa mulher te deixar... Até porque se essa mulher te deixar, você vai ter que fazer igual. Isso. Vai ter que fazer igual. Vai ter que fazer, E você não vai ficar afeminado por causa disso. Isso. Nada contra. Mas quem se dispôs a casar com uma mulher, ajude-a. Isso, eu também acho. Até porque quando dois homens se casam, eles se ajudam dentro de casa. Não, tranquilo. Por que se você casa com um homem, você ajuda dentro de casa, você casa com uma mulher e não ajuda dentro de casa? Complicado, né? Vamos lá. A gente vive numa sociedade que tá normal essa relação, então é por isso que a gente cita como exemplo. Se você vai casar com um homem, tu não vai lavar suas roupas e os seus pratos. Porque você vai casar com uma mulher e não vai ajudar igual. Não custa, se ambos trabalham. Isso. A vida custa a todos. E não é só fora de casa, custa dentro de casa também. Que alegria. Heloísa Helena Passos, deixando aqui o seu testemunho, essa conversa maravilhosa. A gente quer recebê-la aqui mais uma vez e trazer especialistas também, psicólogos e delegadas de defesa da mulher, para a gente aprofundar um pouquinho mais, porque esse assunto é infindável e ele nunca vai
se esgotar. Não vai. Não vai se esgotar. Não vai. Mês que vem vai ser necessário falar de novo, no outro mês será necessário novamente. E a gente vai trazendo novas perspectivas para aprendermos mais. Por exemplo, eu hoje não estou mais com a minha ex-esposa, mas eu moro com a minha filha de 14 anos. Aham. A gente divide as funções dentro e fora de casa, normal. Tem que ser. Né? E com isso, eu estou estabelecendo parâmetros para que tipo de homem ela vai escolher para casar. Isso. Nada menos que meu pai. Né? Mas só que eles não escutam muito não, porque eu estou te avisando que elas não escutam. São teimosas, elas são... São teimosas. Aí, ó, eu falei com as duas, não fica com fulano que não vai dar certo. Aí, ó, foi dito e feito, já não deu certo, já largou. Mas cada um vai ter que viver a sua história e aprender. Se não aprendeu com a história da mãe, vai ter que aprender com a sua própria história. E daí, meu amigo, é mais difícil. Com certeza. A gente falava antigamente que se você aprende com seu pai, eu aprendo com a polícia. É mais ou menos assim. Eu já falo diferente lá em casa. Não aprendeu com a mãe, vocês vão aprender com a vida. Heloísa, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. Deixa esse recado para finalizarmos essa nossa conversa. O que eu tenho a dizer para vocês, mulheres, se cuidem mais, né? Se ame mais, entendeu? Não deixam de se amar e busca ajuda se você sentir que realmente você não está bem, que está acontecendo algo que não está bom na sua casa, né, com a pessoa que você está, que seja namorado, que seja marido, que seja um ficante. Você vê que realmente não está te fazendo feliz, você não está conseguindo fazer feliz ele também, que vocês busquem uma alternativa, busque uma ajuda, que seja de um psicólogo, ou que seja de uma palavra de um amigo. De repente o amigo ele vai conseguir, por ele estar do lado de fora da relação, vai conseguir, né, te ajudar mais, fazer você esclarecer seu pensamento, pensar melhor como que você deve agir, mas não fique numa relação que está sendo judiada, que você está sendo, né, humilhada. Não fique nessa relação, porque não é bom para você, mulher. Né? Você foi criada por Deus para ser uma flor, para iluminar a vida, para iluminar as pessoas, né? Porque uma flor serve para isso. Então eu não acredito muito nisso, entendeu? Eu hoje sou um exemplo disso. Estou muito melhor do que eu estava antes. Hoje eu faço a minha faculdade, termino agora esse ano minha faculdade, vou fazer minha pós. Estou sempre em busca de conhecimento, de estar estudando. Tenho os meus cursos na minha área da segurança, que eu sou uma vigilante. Então eu prezo muito e tenho muito orgulho da minha área que eu trabalho hoje, né? Tive uma promoção agora e estou muito feliz com isso, pelo meu profissionalismo, pela pessoa que eu sou. Então você também é capaz disso também. Então, mulher, por favor, vá em busca da ajuda, vá em busca de você ser aquela mulher iluminada que você sempre foi. É isso que eu deixo o recado para você. E você, mulher, se caso você sentir que você realmente está sendo, né, perceber que você vai ser agredida, perceber que você realmente não está sendo tratada como deveria ser, denuncie, vai à delegacia mais próxima, procure uma delegada, procure a pessoa responsável pela delegacia das mulheres, que ela vai te ajudar, ela sabe como te ajudar, não só, né, na especialidade dela como delegada, mas também como psicólogo para conversar com você. Então não fique calada. Vá e conversa com a delegada, que com certeza ela vai te ouvir com maior atenção. Não se cale. Para você que esteve com a gente até agora, no Ordem e Voz, a gente volta na próxima semana com mais um entrevistado, doando a sua experiência e as suas orientações aqui nesse espaço.